Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que me uniu no amor de Cristo. Meus irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a Eucaristia, neste dia em que a Igreja celebra o sexto domingo da Páscoa, que significa que estamos quase no Pentecostes. É já 2 a 15 dias, no próximo domingo celebramos a festa da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Hoje fazemos também, com toda a Igreja, memória da descoberta das relíquias de Santa Filomena, nas catacumbas de Santa Priscila, no dia 25 de maio de 1802. E a nossa paróquia faz hoje também uma evocação de São Miguel Arcanjo, como é costume, no domingo mais próximo do dia 29 de cada mês. É a missa capitular da Irmandade de São Miguel e Almas, e saúde destas irmãs, em cujo coração São Miguel vence o Sporting ou o Benfica. Preparemos-nos, irmãos, para celebrar estes santos mistérios, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Senhor, tenda pietade de nós. Senhor, tenda piedade de nós. Cristo, tenda piedade de nós. Cristo, tenda piedade de nós. Senhor, tenda piedade de nós. Senhor, tenda piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de viver dignamente estes dias de alegria em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias,
alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então, decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que sem nossa autorização alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vos enviarmos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis: abster-vos da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isso. Adeus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pelos povos de toda a terra, louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os seus caminhos, e entre os povos a sua salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Exulta o mundo de alegria, pois o julgais com justiça. Julgais os povos com equidade, governais as nações sobre a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Os povos vos louvem, ó Deus,
todos os povos vos glorifiquem. O Senhor nos dê a sua bênção. Chega o seu temor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Leitura do livro do Apocalipse. Um anjo transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e junto delas 12 anjos. Tinha também nomes gravados, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas a nascente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas a poente. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes e neles 12 nomes, os dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus onipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia, 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 cantemos aleluia. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e faremos nele a sua morada. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia. Aleluia, aleluia, cantemos aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama não guarda a minha palavra.
Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a segunda leitura da missa de hoje, deste sexto domingo da Páscoa, continua a ser do livro do Apocalipse. Este livro, escrito já no final do século I, no ano 95, durante as perseguições de Domiciano, em tempos difíceis, em tempos particularmente difíceis, por um profeta, por causa da sua fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, foi exilado na ilha de Patmos, e onde faz uma leitura da história, cruzada com a história da salvação, e nos dá esta certeza absoluta. Por muitas que sejam as vicissitudes deste mundo, os sofrimentos, as tribulações, Cristo é o Senhor da história. E, portanto, quem está com Ele, será com Ele vencedor. Tudo acabará bem. É uma história de amor que tem um feliz epílogo, esta história que Deus vem fazendo connosco. Hoje, João, este profeta, apresenta-nos esta visão fantástica da cidade celeste, da Jerusalém celeste, da Igreja. Ele vê-a com portas para todos os lados, 3 portas para norte, 3 portas para sul, 3 portas para o oeste, 3 portas para o oriente. Para que todos os que querem tenham acesso à cidade santa. E estas portas, e esta cidade tem estes contrafortes, 12 contrafortes. Em cada um deles está inscrito um nome de um apóstolo, alusão aos guardiães da fé, àqueles que receberam do seu Senhor o depósito da fé. E são guardadas por uma multidão de anjos. E esta cidade não tem templo, porque Deus a habita completamente. E nem precisa do sol nem da lua, porque o Cordeiro Imaculado é a sua luz. É claro que o Evangelho, Nosso Senhor no Evangelho, uma parte do discurso da despedida de Jesus, precisa as coisas. Todos têm acesso à cidade. Mas nela só permanecerão aqueles que escutarem a palavra de Jesus e aguardarem
viverem no seu amor, procurarem ser um com Ele e o Pai, na força do Espírito Santo. Jesus, no domingo passado, tinha-nos falado também no discurso da despedida, feito antes da última ceia, quando saiu Judas Iscariotes, depois de sair Judas Iscariotes, o traidor, tinha apresentado aquilo que é essencial nesta pertença a Ele, que nos amemos como Ele nos ama. Ele é o paradigma do amor. E nós estamos a entrar no mês do coração de Jesus, em que no coração de Jesus contemplamos este amor único de Cristo por nós. É claro que nos devemos amar uns aos outros. Já no Antigo Testamento se previa isso e se dizia isso, não é? Mas Jesus não se limitou a dizer: amou como nós devemos amar, entregando-se até ao fim. Podemos pôr em prática o mandamento do amor, porque já sabemos o que é o amor. Já temos um modelo deste amor, que é Cristo. E temos o Espírito Santo, que purifica o nosso coração, que transforma o nosso coração, dando-nos capacidade para amar assim. Esta igreja, a nossa basílica, aqui no centro, no coração da cidade, é bem uma imagem desta Jerusalém celeste, embora não tenha tantas portas. Mas pelas portas que tem, entram todos aqueles que querem entrar, para ouvirem, como não podia ser do coração de Cristo, esta proposta. Permanece no amor. Cumpre a palavra. Imita Nossa Senhora no acolhimento do Espírito Santo. Sejam devotos de Santa Filomena, sejam devotos de São Miguel, como aqueles que esta tarde se encontraram, os de Santa Filomena, na festa da descoberta das suas relíquias, e os de São Miguel, como disse, nesta missa capitular no último domingo do mês. Sejam tantos estrangeiros, daqui e dacolá. Neste chiado é um mar de gente, e muitos entram na igreja, e entram com respeito, e descobrem nela, muitos descobrem nela, aquela paz que o mundo não dá, aquela paz que as viagens turísticas não dão, mas que Nosso Senhor, presente no sacrário, nos pode dar. Os irmãos, curiosamente, São Miguel e Santa Filomena têm tantas afinidades. Os seus santuários, ou um grande santuário de São Miguel, fica nos Montes Gargano, em Itália, a poucos quilómetros do santuário de Santa Filomena. O santuário que ela escolheu, Santuário de Munhano. E nos tormentos porque passou aquela rapariguinha, Santa Filomena, Nossa Senhora apareceu-lhe, como nos aparece a todos nós nos momentos da aflição e nos momentos de alegria. Ela é uma mãe sempre presente na nossa vida. E Nossa Senhora deu-lhe a maior consolação que lhe podia dar
para ela viver aqueles momentos difíceis. A presença dos anjos, concretamente, a presença do anjo de Nossa Senhora, que nós acreditamos que é de uma maneira especial, São Gabriel. E se Santa Filomena já tinha devoção ao seu anjo da guarda, com esta indicação de Nossa Senhora, ainda passou a ter mais devoção aos santos anjos. E nós acreditamos que Santa Filomena e São Miguel terão um lugar muito importante neste pontificado do Papa Leão XIV, porque certamente já o têm, já tem esse lugar presente no seu coração. O Papa Leão XIV foi eleito sucessor de Pedro, precisamente no dia 8 de maio, no dia 8 deste mês, em que a Igreja celebra a aparição de São Miguel nos Montes Gargano, naquele santuário natural, belíssimo, que alguns já visitaram. E o Papa Leão XII escolheu como nome o nome Leão. E tudo indica que, em atenção a um seu antecessor, o Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII que nos ensinou a oração de São Miguel e inculcou na Igreja a devoção a São Miguel como remédio para as insídias do demónio. Esse Papa Leão XIII foi aquele que fundou a Arquiconfraria de Santa Filomena. Depois passou a Arquiconfraria Universal com o Papa Pio X, em 1912. Mas já antes o Papa Pio XIII erigiu como pontifícia a Arquiconfraria de Santa Filomena. E certamente que o fez por acreditar na intercessão de Santa Filomena e por achar que a devoção a Santa Filomena é uma coisa boa para as pessoas. E por essas mesmas razões, com certeza, que o Papa Leão XIV, o Papa de São Miguel, será também o Papa de Santa Filomena. Nós temos ao longo do ano 3 festas principais de Santa Filomena. No dia 10 de janeiro, a festa do seu nascimento, hoje a festa da descoberta das suas relíquias, e no dia 10 de agosto, a festa que assinala a sua chegada à casa que ela escolheu em Munhano del Cardinal. Hoje, concretamente, o que se celebra? Em 1802, no dia 24 de maio de 1802, aconteceu algo de inesperado. Um mártir dos primeiros tempos da Igreja, um mártir com nome conhecido, é dado a conhecer à Igreja. Todos nós sabemos que os mártires, aqueles cujo nome se sabia e dos quais haviam relíquias, foram nos primeiros tempos, sobretudo ao longo da Idade Média, disputadíssimos por todos os reis da Europa que queriam levar para as capitais dos seus reinos um mártir
dos primeiros tempos da Igreja, com um nome conhecido. Assim aconteceu em Lisboa, com São Vicente de Fora, há 1700 anos. Dom Afonso Henriques não se poupou a esforços para que, tal como as grandes capitais da Europa, nós pudéssemos ter na nossa catedral as relíquias de um mártir. Santa Filomena, uma mártir dos primeiros tempos da Igreja, talvez do tempo de Diocleciano. As suas relíquias foram reservadas para uma altura especial da história, o século XIX, o início do século XIX, os nossos tempos, digamos assim. E bem precisamos dessas relíquias, bem precisamos da intercessão de Santa Filomena, bem precisamos do seu exemplo. Enfim, as catacumbas, sobretudo com as invasões dos bárbaros, foram sendo abandonadas, foram sendo fechadas, havia a preocupação de preservar as catacumbas dos ataques dos bárbaros, e muitas ficaram assim. Depois, mais tarde, foi possível recomeçar as escavações arqueológicas. Numa dessas campanhas, que começaram no final do século XVIII, nas catacumbas de Santa Priscila, lá estava a surpresa reservada. Os arqueólogos, no dia 24 de maio de 1802, descobriram um sepulcro intacto, com uma inscrição: Filomena, a paz esteja contigo. É claro que não abriram o túmulo, reservaram esse momento para o Monsenhor Ponzetti, que era, nessa altura, o guardião das relíquias da Santa Sé. Alguma coisa que a Santa Sé leva muito a sério. As relíquias é o que resta de tantos santos mártires. E o Monsenhor Ponzetti, com outras testemunhas, no dia 25, e por isso celebramos essa data no dia 25, tiveram essa graça de poder abrir aquele túmulo intacto e encontrar um cadáver, um corpo mumificado, e ao pé um vaso com sangue já muito ressequido, e uma palma. Enfim, as investigações começaram e chegou-se à conclusão que eram os restos mortais de uma menina de 13 ou 14 anos que havia sido martirizada no século III, início do século IV, e que o vaso com o sangue ressequido seria o sangue daquela mártir. E a essa mártir deram-lhe o nome que estava na inscrição: Filomena. O Papa Leão XIII, além de ter instituído a arquiconfraria de Santa Filomena, apresentou também ao mundo, aos cristãos, Santa Filomena como a taumaturga, a grande taumaturga dos tempos modernos. E é assim que ela tem agido, discretamente. Ela vai-nos concedendo graças sobre graças. E hoje concede-nos esta graça de podermos estar aqui neste dia que tem um aliciante especial, porque posso apresentar
à comunidade aqueles que a Arquiconfraria Universal, a direção da Arquiconfraria Universal, escolheu para representantes da Arquiconfraria aqui em Portugal. A Ailey e o Alexandre Fernandes. Podem vir aqui. O Alexandre, que enfim, já era um grande colaborador aqui da paróquia, que há uns anos casou com a Ailey. Foram os escolhidos pela direção da Arquiconfraria para representantes desta devoção aqui em Portugal. Muito obrigado por terem aceito. Espero que sejam dignos representantes da Arquiconfraria, uma instituição pontifícia com tanta história e espalhada por todo o mundo. Muito obrigado. Depois temos que tirar a fotografia ao pé da Santa Filomena. Não sei se repararam, não está ali hoje num lugar de destaque. E pronto, irmãos, chegou a altura de me calar. Não nos esqueçamos que o mais importante, independentemente das nossas devoções, é esta devoção a Cristo, a devoção à palavra, deixar que a palavra se cumpra em nós e por ela nos tornemos morada e na habitação da Santíssima Trindade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus, nosso Pai, para que nos envie a sua morada e o seu Espírito e nos ensine a permanecer no seu amor, dizendo com fé: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Igreja, Templo Santo de Deus vivo e Esposa de Cristo, resplandecente de beleza e de graça, que ensina aos homens o caminho da verdade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros, diáconos, pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho e pelos que estão atentos à voz do Espírito. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que lutam pela paz em toda a terra, pelos que acreditam que ela é possível e por aqueles que a imploram sem cessar. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que guardam a palavra de Jesus, por todos os que o amam e adoram, e por aqueles que se perturbam e têm medo, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida, pelos que buscam a paz de Cristo e dão aos outros, e por todos aqueles que não têm, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Irmandade de São Miguel e Almas,
e todos os irmãos, e especialmente pelos irmãos doentes. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todas as santas almas do purgatório, que o Senhor lhes conceda o eterno descanso. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todos os sacerdotes, pela sua santificação, que Deus os proteja e livre de todo o mal. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Vosso Espírito. Espírito. Rezemos também pela Ayla e pelo Alexandre Lima Fernandes, responsáveis em Portugal, representantes em Portugal da Arquiconfraria Universal de Santa Filomena, sediada aqui na Basílica, para que eles e muitos outros devotos possam irradiar daqui para todo Portugal o exemplo e a poderosa intercessão de Santa Filomena. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Rezemos também pela Evelina e pelo Gabriel, que hoje fazem a sua primeira confissão e no próximo domingo farão a sua primeira comunhão, para que cresçam no amor a Jesus e em ação de graças pela sua família, que os tem educado na fé e os fez chegar a este momento. Oremos, irmãos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus fiel e cheio de misericórdia, que prometestes vir habitar com o vosso Filho no coração dos que guardam a sua palavra, dai-nos a graça de nos sentirmos desde agora cidadãos da Nova Jerusalém, cidade santa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. 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 Diz o Senhor, darei a paz à vossa terra, e o vosso sono não será para turbação. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, com honra e glória do teu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz,
para a vida eterna. E abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e a sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Patriarca Rui e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos e servas, Maria José de Sequeiros Barreto de Araújo Lopes, António Carlos de Araújo Lopes e de seus pais, seus sogros e outros familiares já falecidos. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição.
Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, que nos associamos a uma intenção da ação de graças a São Judas Tadeu e a São Expedito, a uma intenção da ação de graças a São José, a uma intenção de ação de graças e de súplica pela conversão de Diogo e a uma súplica pelas melhoras dos doentes da Irmandade de São Miguel de Almas. E dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e Santa Filomena e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos, irmãos, na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos
Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador que esteja eternamente convosco. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai amá-lo-á, viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos
para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Amemo-nos uns aos outros, porque amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasce de Deus e conhece-o. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Queria lembrar-vos, irmãos, que no próximo sábado, no dia 31, tem lugar o jubileu diocesano, o dia do jubileu da Diocese, que será nos Jardins do Estoril durante todo o dia. Começa de manhã com várias atividades, sobretudo para crianças e para jovens. Quem quiser participar nessas atividades, exige-se uma inscrição prévia e depois da parte da tarde terão lugar outras celebrações, terminando com a celebração da Eucarístia, presidida pelo Sr. Patriarca, às 18 horas, uma missa campal. Procurei estar presente. O Sr. Patriarca tem convocado toda a Diocese de muitas formas para esta jornada diocesana. Procuremos que seja de facto uma festa da família diocesana em torno do Sr. Cardeal Patriarca, do Sr. Patriarca, do Sr. Dom Rui Valério, nosso bispo. E agora, no final da missa, eu pedi a Eveline que traga cá umas flores que tem ali muito bonitas para Santa Filomena. E depois no final da missa, vou deixar. Depois da missa, convido para uma fotografia ao pé de Santa Filomena a Ayla e o Alexandre. O Sr. João Cristóvão, João Cristóvão é um homem precioso na devoção a Santa Filomena. Todos nós sabemos a importância dos meios das redes sociais. E ele tem, desde há alguns anos, um site de Santa Filomena
com tudo o que é possível saber com Santa Filomena. Santa tracinho Filomena .pt, não é? Podem lá encontrar tudo acerca de Santa Filomena. Portanto, ele presta, como devoto de Santa Filomena, presta este grande serviço ao apostolado filomeniano. E também gostava de convidar para essa fotografia Carlos e os filhos, os que vão fazer agora a primeira confissão, estes dois, a Evelina e o Gabriel, porque pertencem também a um grupo de oração de Santa Filomena que reúne habitualmente ali na igreja de São Paulo. E agora vou invocar, portanto, enquanto depois cantamos o hino a Santa Filomena, podem juntar-se aqui no altar estas pessoas que eu disse, também os acólitos, e todos aqueles que também, por serem devotos a Santa Filomena, se queiram juntar. E, claro, peço a alguém que tire a fotografia, tal e o Ricardo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, irmãos, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Virgem mártir celeste, princesa, terna esposa de Cristo Jesus, convertei em jasmins de pureza os arautos da paz e da luz. Filomena, teu nome convida a seguir os caminhos do amor, como tu. Temos sede de vida, dessa vida que é o próprio Senhor, dessa vida que é o próprio Senhor. Desprezaste